Atenção! Aquela promoção da Coraza que todo mundo espera chegou! São 600 estofados de 3 e 2 lugares, salas de jantar, muitas peças a preço de custo. Você compra e leva na hora. Então, corra pra Coraza. Coraza, 30 anos de credibilidade. 3214-4601. O Brasil é mais que país do futebol. É o país da agricultura e pecuária, onde o Bradesco tem presença há mais de 60 anos, financiando produtores de todos os tamanhos. É o país da iniciativa empresarial, com presença constante do Bradesco na vida do pequeno, médio e grande empresário. É o país da diversidade e da igualdade, da iniciativa privada em equilíbrio com o setor público, onde o Bradesco tem presença em todas as classes, com o maior número de pontos de atendimento do país em quase 100% dos municípios. Esse não é mais o país do futuro. Hoje, no mundo, o Brasil é presença. E presença no Brasil é Bradesco. Você sabe onde está a força da Unimed? A força da Unimed não está apenas nos seus profissionais altamente qualificados, nem na reconhecida qualidade de seus serviços ou na sua abrangência nacional. Não está somente na sua experiência de 39 anos no mercado, nem em seus 11 milhões de clientes ou em seus inúmeros trabalhos sociais. A força da Unimed está no cooperativismo. Cooperativismo é trabalho em equipe, é a união das partes em função do todo. Cooperativismo é o fiel compromisso em desenvolver, conjuntamente com igualdade e justiça, a saúde da comunidade. Federação das Unimedes do Estado de São Paulo. Muito bem-vindos ao programa do Jornal da Justiça, que hoje tem aqui a satisfação de receber duas grandes eminências da advocacia brasileira. À minha esquerda aqui, em primeiro lugar, o Dr. Brasil Salomão, que é advogado da Federação das Unimedes do Estado de São Paulo e tem um dos escritórios de advocacia mais bem montados que eu conheço em Ribeirão Preto. À esquerda do Dr. Brasil, nós temos o professor Elcio Dallari, que é advogado, ex-chefe de gabinete do governo do Estado de São Paulo, professor da Faculdade de Medicina do Mackenzie. Nós estamos muito contentes porque aqui no programa do Jornal da Justiça nós vamos poder abordar mecanismos de integrar a saúde, a medicina, o direito e, em particular, um direito à saúde baseado em evidências e uma judicialização que sirva como um vetor positivo, como tem acontecido, para cada vez mais aprimorar o sistema de saúde brasileiro e, particularmente, o acesso à saúde de toda a população brasileira, com equidade, não é? Então, Dr. Brasil Salomão, o senhor que tem grande experiência nessa área da judicialização, um aprendizado constante de um homem inteligente, como vocês vão ver, de muito bom humor, que é próprio das pessoas inteligentes. O que a sua experiência poderia ser aqui
traduzida para quem está nos assistindo com o problema da judicialização da saúde no Brasil. Olá, telespectadores do Jornal da Justiça, é um prazer muito grande estar aqui com o professor Dr. Álvaro Najib Atala, o Dr. Elcio, nosso colega ilustre, brilhante na advocacia. Eu poderia começar porque eu assisti o seu programa da semana passada, ao qual esteve presente o ilustre professor Dr. Rubens, da área de oftalmologia, Belfort Filho, e em que ele aplaudiu aquele júri simulado que fizemos com 5 desembargadores, em que a judicialização foi aprovada, e eu insisti que tivesse uma vírgula e foi colocado, aprovado com ressalvas, com critérios. É verdade que uma posição como o Dr. Rubens Belfort Filho motiva muito a se dar um crédito à judicialização. Só que a judicialização hoje, em nível fático, ela representa o inverso da socialização da medicina. Ela tornou a medicina privilegiada para poucos, em detrimento do patrimônio público, no caso do SUS, e dos cálculos atuários das empresas de planos de saúde, fazendo com que uma minoria recebesse verbas tão grandes, afogando o sistema. E outro comentário que eu queria fazer em relação ao doutor Rubens Belfort, que evidentemente foi de todos os programas o melhor, seja pela condução, seja pela qualidade, espontaneidade e cultura do professor que falou. Com relação ao ressarcimento ao SUS, em que ele entendeu que não está sendo cobrado e que isso representa um ônus. O SUS, o ressarcimento está sendo cobrado, só que está sendo cobrado de uma forma desonesta pelo SUS. Ele cobra das operadoras de plano de saúde um valor superior ao qual ele remunera o próprio profissional seu do SUS de carreira. O senhor não está contestando o fato de cobrar, está contestando a quantidade... Mas também o fato de cobrar, porque o cidadão, seja o empresário da classe rica, média ou pobre, ele paga o SUS. O fato de, numa segunda opção, ele buscar um plano de saúde, ele tem um plano de saúde coercitivo, que decorre de lei, paga imposto, PIS, COFINS, imposto sobre a renda, quando ele consome energia elétrica, quando ele consome combustível, ele paga uma série de tributos que concorrem para a Previdência Social. E de outro lado, seja empregador, seja empregado, seja autônomo, seja aposentado, ele também paga para ter um plano de saúde obrigatório, que é o SUS. Todos pagam, do mais rico ao mais pobre. E ele tem aquele direito. Se por uma outra opção, um plano individual, ele faz para a família dele, um plano privado, ou a empresa, seja por uma visão social de dar ao empregado um atendimento melhor, ou por uma visão da empresa até econômica, de o meu empregado tendo saúde, ele vai trabalhar melhor, o fato é que o SUS, o hospital do SUS, o médico do SUS, o remédio do SUS está pago por todos nós. Então o cidadão tem o direito. Se ele optou por outro plano de saúde, mas sim os dois, então eu sou contra que haja o ressarcimento ao SUS, porque o cidadão já pagou o SUS. E pior que isso, o SUS cobra com um valor que chama TUNEP, superior ao que ele paga o CESPOR. Mas com relação à judicialização, eu acho que a judicialização, enquanto não tiver uma medicina por evidência, para dizer ao juiz, revogando o médico de má prática que dá receita de qualquer nível, a quadrilha de advogados, colegas meus, que está por trás de grandes interesses de prótese, laboratório e mesmo grupo médico, para forçar indicação de tratamentos, medicamentos desnecessários. A judicialização tem sido um entrave, um custo altíssimo para o governo federal, estaduais e municipais, e uma quebra do cálculo atuarial das operadoras de plano de saúde. Então, por esse motivo, acho que a judicialização, sem o suporte de uma medicina por evidência, que é um trabalho maravilhoso que a sua equipe faz, ainda não tem lugar nesse país. Então, doutor Brasil, é lógico que o Centro Cochrane do Brasil tem esse interesse científico de que informar o cidadão, o paciente, o médico sobre a melhor evidência científica para a tomada de decisão. Os interessados é só acessar centrocochranedobrasil.org. Mas da sua exposição,
fica claro a importância de se mapear as evidências, não é? E por outro lado, tem essa sua posição, que esse programa é democrático, que o senhor acha que não deve haver o ressarcimento, etc. Mas como é que essa ideia é acolhida no sistema judiciário brasileiro, na sua experiência? O sistema judiciário brasileiro passa por um momento de viver a glória do comando. Nós tivemos a ditadura do legislativo, tivemos a ditadura do executivo, tivemos a ditadura da medicina, tá aí o cigarro que está proibido por manifestações ainda não comprovadas, pelo menos. Mas essa é uma ditadura boa. Não sei, eu acho que toda ditadura é ruim. Aliás, o expositor da semana passada foi alguém que lutou por derrubar o ditador, o professor Rubens Belfort Filho, e que também por isso merece o nosso elogio. Nesse sentido, o Poder Judiciário não vai abdicar do seu poder de interferir na consulta do médico. Ele está vivendo, enquanto a medicina por evidência não bater as portas, ou aquele trabalho, eu até trouxe aqui do Poder Judiciário de Ribeirão Preto, que agora vem se propagando, por força até da presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para que o juiz cobre do médico e cobre do advogado responsabilidade quando vai lá pedir às 6 horas da tarde da sexta-feira, que se não der a liminar agora ou antecipação de tutela, o cidadão vai morrer. Eu acho que o Poder Judiciário brasileiro não tem cultura, não tem suporte para decretar atendimentos. Respeito demais a posição do professor Dr. Rubens Belfort em aplaudir a judicialização, mas no momento ela quebrou a socialização, dando a poucos o recurso que era de vários e criando dificuldade nos cálculos atuais. O Poder Judiciário não vai renunciar, eles têm o comando. O que nós temos que fazer é obrigação nossa, dos senhores médicos, e o Cochrane faz isso maravilhosamente, nós que representamos a assessoria jurídica do SUS, das empresas, é propiciar ao juiz o conhecimento das fraudes que estão por aí, que elas existem aos montes. Muito bem. Eu queria então perguntar para o Dr. Elcio. O Dr. Elcio, para quem não sabe, é um eminente professor de Direito e que, no momento, faz pós-graduação de Direito à Saúde baseada em evidências, né? Conosco lá no grupo do Centro Cochrane do Brasil, aqui na Unifesp. Elcio, o que é isso, Direito à Saúde baseada em evidências? Bom, eu agradeço mais uma vez o convite do professor Álvaro para participar aqui do programa do Jornal da Justiça, e ainda mais tendo o prazer de participar com um bom amigo aqui, o Dr. Brasil Salomão, um advogado de longa experiência, extremamente renomado. Com relação à questão da identificação do direito ligado à saúde, eu gostaria até de agregar algo relacionado à fala do Dr. Brasil Salomão. Nós precisamos dos direitos assegurados. Precisamos também ter um cuidado em relação a como assegurar estes direitos. Não é apenas imaginar que o direito se materializa naturalmente. Isso não é verdade. Muitas vezes ele depende de uma atuação dos médicos, uma atuação dos advogados, de uma atuação também ligada à própria atuação dos membros do Ministério Público, da Advocacia Geral da União, da magistratura, e daí a questão da judicialização. E tudo isso faz parte de um contexto muito mais amplo, um contexto democrático. O direito precisa ser atribuído com justiça, com correção, não apenas como um pedido que é formulado e é concedido como uma benemerência, como uma vantagem. Eu tive uma vantagem, o outro não teve. É preciso de uma visão democrática no funcionamento deste contexto. E aí eu gostaria de colocar uma palavra que é chave para tudo isso e precisa ser compreendida dentro da sua correção: competência. Todos nós temos competências, atribuições relacionadas à nossa função. Então é preciso que haja dentro deste contexto do direito, da medicina, da saúde, da judicialização, um respeito destas competências. Quais seriam essas competências melhor definidas? As questões ligadas às competências dizem respeito à atuação de cada profissional. O médico, ele tem a sua competência relacionada à própria identificação de cada caso, de cada situação, de cada necessidade ligada a uma questão de saúde. Os profissionais do direito, basicamente, devem ter uma atuação em materializar, quando necessário,
E indo um pouco mais longe, dentro de tudo que vem sendo colocado ao longo aqui dos vários programas, um zelo a mais no tocante à medicina baseada em evidências. Então não basta ter um profissional do direito que peça, que entre, promova alguma determinada ação, um profissional de direito que julgue também, mas é preciso que todos trabalhem com coerência, dentro das suas respectivas competências, quem pede e quem decide, mas sempre tendo uma mesma visão da medicina baseada em evidências. O que poderia ser feito, então, para que essa competência se estabeleça melhor? Não é? E eu vou te perguntar também, nós estamos terminando o primeiro bloco, você passou com uma rapidez incrível, né? Eu queria te perguntar também, quais são as incompetências a serem apontadas? E a gente volta em 2 minutos para o segundo bloco do programa do Jornal da Justiça, dirigido pelo Luiz Maurício. Atenção! Aquela promoção da Coraza que todo mundo espera chegou! São 600 estofados de 3 e 2 lugares, salas de jantar, muitas peças a preço de custo. Você compra e leva na hora. Então, corra pra Coraza. Coraza, 30 anos de credibilidade. 32144601. O Brasil é mais que o país do futebol. É o país da agricultura e pecuária, onde o Bradesco tem presença há mais de 60 anos, financiando produtores de todos os tamanhos. É o país da iniciativa empresarial, com presença constante do Bradesco na vida do pequeno, médio e grande empresário. É o país da diversidade e da igualdade, da iniciativa privada em equilíbrio com o setor público, onde o Bradesco tem presença em todas as classes, com o maior número de pontos de atendimento do país em quase 100% dos municípios. Esse não é mais o país do futuro. Hoje, no mundo, o Brasil é presença. E presença no Brasil é Bradesco. Você sabe onde está a força da Unimed? A força da Unimed não está apenas nos seus profissionais altamente qualificados, nem na reconhecida qualidade de seus serviços ou na sua abrangência nacional. Não está somente na sua experiência de 39 anos no mercado, nem em seus 11 milhões de clientes ou em seus inúmeros trabalhos sociais. A força da Unimed está no cooperativismo. Cooperativismo é trabalho em equipe, é a união das partes em função do todo. Cooperativismo é o fiel compromisso em desenvolver, conjuntamente com igualdade e justiça, a saúde da comunidade. Federação das Unimedes do Estado de São Paulo. Então, voltando ao Jornal da Justiça, no nosso segundo bloco, nós tínhamos acabado de perguntar para o Dr. Elcio Dallares. Então, quais são as competências necessárias para essa integração do direito e a medicina e quais são as incompetências que ele poderia apontar aqui? Estou sendo muito exagerado com você? Não, eu acho que é isso. Você é meu mesmo. amigo, eu posso te judiar assim? Né? Não, a colocação então, tá é essa, é perfeita. Primeiro, o que precisa haver efetivamente
é uma colaboração, uma participação de todos os setores científicos, acadêmicos, com relação à compreensão das suas próprias competências. Serve a academia se ela não melhorar a qualidade de vida das pessoas e da natureza. Não é? Exatamente. Eu até pessoalmente costumo dizer para os meus alunos que estamos nos cursos de Direito, estamos fazendo ciência aqui. E é uma realidade, não é uma fantasia. Seria uma imbecilidade, e eu uso esse termo, seria uma imbecilidade nós sairmos das nossas casas, irmos para uma aula e ficarmos ali de corpo presente. Tanto o professor que entra num piloto automático e passa a lecionar mecanicamente, quanto o aluno que assiste apenas aguardando um processo de avaliação e, obviamente, com toda a expectativa de aprovação. Isso não é ciência, isso não é a origem da academia, da universidade. Então é preciso resgatar efetivamente o lado humanístico, e entender o ser humano como o centro de todas estas questões. E aí entramos nas questões ligadas aos direitos, aos deveres, à importância das competências, e nesse sentido todos, dentro das suas respectivas atribuições, devem participar, mas participar dinamicamente, questionando, buscando melhorias em todos os aspectos. As questões ligadas à incompetência são muitas. E falando mais diretamente das questões ligadas ao direito, o que existe normalmente instituído, e aí acho que o Dr. Brasil Salomão vai poder... O senhor pode intervir, discordar com relação a isso. Imagina, com relação a isso. O que existe normalmente é uma atuação de vários profissionais de maneira mecânica e objetivando, obviamente, um ganho, um lucro econômico, em detrimento de toda a sociedade. Então, isto precisa ser refletido, precisa ser repensado. E existem inúmeras circunstâncias já detectadas, me lembro de uma em especial, final de 2008, o Ministério Público aqui de São Paulo verificou que haviam conluios entre agentes públicos, advogados, médicos, chegavam até a servidores públicos mais diretamente relacionados a compras de medicamentos. Verdadeiros esquemas onde todos ganhavam de alguma maneira. Todos relacionados. E a sociedade perdia sempre. E a sociedade perdendo. Inclusive o paciente. Alguém ganha, inclusive o paciente, que muitas vezes recebia algum atendimento, uma prestação, um medicamento extremamente questionável, que poderia muitas vezes, e aí o meu mestre, professor Álvaro Nagibiatala, vai poder falar melhor disso, muitas vezes este medicamento recebido, o procedimento adotado, vai gerar um mal à própria saúde do indivíduo. O Centro Cochrane do Brasil tem feito esses mapeamentos para o Ministério da Saúde, né, para a sociedade de maneira geral, para algumas empresas e, em particular, as feitas para o Ministério da Saúde, tem se evitado muito malefício para os pacientes, né? E trazido benefícios em termos de eficiência, segurança, etc. Então, isso para nós, eu até que não sou muito inteligente, eu entendo. Agora, eu gostaria que o professor, que o doutor Brasil Salomão nos dissesse, então, que correções poderiam ser feitas nessas rotas, porque o que nós queremos é um país melhor, né? Sim, nós estamos realmente numa fase muito boa, eu diria, política, econômica desse país, de desenvolvimento. Nós estamos perdendo muito complexo de inferioridade também, né? Precisa ter sempre humildade, mas tem que aproveitar a experiência de quem tem, né? E o doutor Brasil Salomão é um dos advogados mais experientes no sentido do aprimoramento da saúde brasileira. Então, o que o senhor poderia sugerir para, vamos dizer assim, gerir, né, os eventuais conflitos e a própria judicialização quando ela é ineficaz ou inadequada, né? O suporte do Poder Judiciário para exercer esse poder de até exercer a medicina tem sido de que os pedidos vêm sempre acompanhados de uma receita de um médico. O erro do Poder Judiciário aí, e que o Cochrane, o Centro Cochrane, com outros trabalhos pode resolver, é o magistrado saber que não há só um médico nesse país. Que o fato de um médico, até porque a formação hoje é heterogênea pelo rol imenso de faculdades e falta de mestres adequados, um médico não pode ser o detrator econômico do sistema público de saúde ou das economias privadas. E, geralmente ele faz isso também apoiado por um advogado menos honesto. Esse fato é verdadeiro.
Nós sabemos de laboratórios desses remédios importados caríssimos, que o advogado ganha, é sempre o mesmo advogado e é sempre o mesmo médico que dá receita. Então, o caminho, professor Atala, aliás, são dois caminhos. O essencial é aquilo que os senhores já fizeram, o Poder Judiciário brasileiro recebeu, se não me engano, uns 10 protocolos, não sei se seria esse o nome, é protocolo... de revisões sistemáticas, dizendo que para esse caso existem outras opções, quer dizer, mesmo que um médico qualquer, porque se ele se formou, ele está habilitado, apresente aquilo para um advogado às 6 horas da tarde, levar o juiz saber que ele facilmente tem acesso à informação se aquele é o caminho único. O outro é fazer com que o Conselho Federal de Medicina atenda uma solicitação que foi feita, eu trouxe até em cópia, nós mandamos para o Conselho Estadual e depois encaminhamos, nós já levamos isso ao Centro Cochrane, o que foi feito na Justiça Federal em Ribeirão Preto e que diminuiu 95% os pedidos de liminares contra a rede pública, estadual e municipal. Não vale para federal, porque aí seriam juízes federais. É um protocolo muito simples, onde o médico é obrigado a fazer, ao pedir, já fazer especificações. E da mesma forma... Evidências que justifiquem aquilo. Coisas muito simples. Eu vou até deixar com o senhor, que havia sido solicitado, e a carta que inclusive foi enviada para o Conselho Regional de Medicina e depois para o Conselho Federal. Coisa muito simples, a questão de uma folha. Se o Conselho Federal de Medicina, que tem sido zeloso na sua função deontica, e que é a função principal que deve ter, inclusive agora com um código recente, com poucas alterações, mas de qualquer forma já atualizado, tiver a honestidade de exigir que o seu médico, e uma resolução pode tornar isso cogente, ou quando menos tornar passível alguém de um processo, uma sindicância administrativa, nós teremos um bom caminho andado. E igualmente a OAB fazer um procedimento igual a esse em relação aos advogados, e nós já encaminhamos também para a comissão da Ordem dos Advogados para que faça isso. Tudo isso e com o suporte dos trabalhos que o Centro Cochrane vem fazendo, capitaneado pelo senhor e com o médico, toda a sua equipe. Esses dois fatos elementares do Cochrane, mais complexos, porque exige trabalhos científicos aí de longas pesquisas. Mas esse fato, que em nível jurídico o magistrado pode pedir, se não tiver preguiça, nós teremos reduzido substancialmente esse desvio da medicina que deveria ser social para todos e hoje atende apenas aqueles que têm recursos para ir à justiça, aumentam o poder do juiz e ele gosta disso, é o ser humano, e se eu fosse também eu gostaria disso. Então, respondendo a sua pergunta, um formulário simples como esse, que eu acredito que o Centro Cochrane possa até bater as portas do Conselho Federal também com apoio e continuar esse trabalho que deve ser endeusado, da medicina por evidência, mas que ele seja fornecido de uma forma muito clara ao magistrado que tem que decidir. Eu gostaria de fazer uma colocação, se me permitir, doutor Salomão. Essa sua informação é muito importante, porque ela identifica de imediato uma economia para a saúde, para todo o sistema de saúde, que é um exemplo mundial. Também gostaria de destacar isso. Nos últimos anos... É importante você chamar a atenção disso, Elcio, desculpa te interromper, mas nós temos um amigo comum, né, o André Médici, do Banco Mundial, que tem uma preocupação porque isso acontece na América Latina toda. Isso atravanca o sistema de saúde e os recursos, parcos recursos que deveriam ser aplicados na saúde, que acabam sendo aplicados em processos jurídicos e etc. Não é? Um desgaste enorme. E o doutor Brasil Salomão nos ensinou recentemente também, numa aula da nossa pós-graduação, sobre saúde baseada em evidências, que é um número muito grande. Qual é o número total de processos no país, que parece que é 58 milhões? Não, entre a esfera administrativa da ANS, CAD, Poder Judiciário e outros órgãos que hoje até não teriam competência, mas ainda atuam tipo PROCON, nós temos hoje 12 milhões de procedimentos administrativos e judiciais. Evidentemente não são todos referidos à medicina por evidência. A questão do prazo de internação, mudança de faixa, custos, mudança de planos, enfim, atendimentos negados.
Mas isto vai desembocar no judiciário. Representa um gasto muito elevado. Se né? cada processo desse custar 10 mil reais, vão somar 120 bilhões de reais, que é aproximadamente 2 vezes o orçamento, 2 anos de orçamento do SUS, não é? Então, falando em administrar com eficiência, né, está aí um assunto que esse programa aqui aborda, com apoio do Luiz Maurício, do Jornal da Justiça, e nós tivemos aqui o apoio do presidente da Sociedade Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, o professor Rubens Belfort, e vocês dois aqui, então, são dois instrumentos, né? Agora há pouco o Rubens disse que o médico é um instrumento, né? E o mais religioso como eu diria que é um instrumento de Deus, né? Para servir a Deus e não ao seu ego, não é? Então, 12 milhões é muito, não é? Tem outras sugestões para reduzir isso, para tornar essa justiça mais eficiente? Porque ela acaba ficando emperrada nas outras áreas também. 12 milhões envolve a esfera administrativa, sobretudo da ANS, é o grande volume. Cada operadora hoje deve ter aí de 60, 70 mil autos de infração, aproximadamente em fase de discussão administrativa, mas que vão desembocar. Mas a judicialização, evidentemente, não envolve todos esses casos. A judicialização é a ignorância do magistrado que não foi preparado, a honestidade menor do número muito grande de médicos e advogados que formaram quadrilhas para se enriquecer com a judicialização e, sobretudo, a má formação também de médicos pelas escolas menos adequadas ou ruins mesmo que existem por aí. Então, essa é a realidade. Solução para isso. Medicina por evidência, à mesa do juiz, à porta do juiz, 25 horas por dia. E a capacidade do Conselho Federal de Medicina e da OAB de pedir isso aos advogados e aos juízes que batem a porta do judiciário. A estatística vai ser a mesma de Ribeirão Preto na Justiça Pública. 95% de ações a menos em um ano já, de aplicação. Perfeito, né? Então, esse programa está muito denso e produtivo, como os nossos anteriores, mas isso traz muita alegria. E eu queria, o Elcio, por exemplo, o doutor Elcio Dallari, há 4 anos, vamos dizer assim, está envolvido conosco no Cochrane, é um colega nosso, faz pós-graduação conosco e, na realidade, ele e seus colegas criaram uma área aí de direito à saúde baseada em evidências. Elcio, você também é professor de direito, está influenciando a sua atividade como professor? Você acha que isso tem futuro? Sem dúvida alguma. Eu até, se você me permitir, vou fazer uma outra colocação, uma revelação, eu diria aqui. Dentro dos problemas... Dá para você fazer a revelação depois dos nossos comerciais? Em 2 minutos a gente já volta. Atenção! Aquela promoção da Corasa que todo mundo espera chegou! São 600 estofados de 3 e 2 lugares, salas de jantar, muitas peças a preço de custo. Você compra e leva na hora. Então, corra pra Corasa. Corasa, 30 anos de credibilidade. 3214-4601. O Brasil é mais que o país do futebol. É o país da agricultura e pecuária, onde o Bradesco tem presença há mais de 60 anos, financiando produtores de todos os tamanhos. É o país da iniciativa empresarial, com presença constante do Bradesco na vida do pequeno, médio e grande empresário. É o país da diversidade e da igualdade, da iniciativa privada em equilíbrio com o setor público, onde o Bradesco tem presença em todas as classes, com o maior número de pontos de atendimento do país em quase 100% dos municípios. Esse não é mais o país do futuro. Hoje, no mundo, o Brasil é presença. E presença no Brasil é Bradesco. Você sabe onde está a força da Unimed? A força da Unimed não está apenas nos seus profissionais altamente qualificados,
nem na reconhecida qualidade de seus serviços ou na sua abrangência nacional. Não está somente na sua experiência de 39 anos no mercado, nem em seus 11 milhões de clientes ou em seus inúmeros trabalhos sociais. A força da Unimed está no cooperativismo. Cooperativismo é trabalho em equipe, é a união das partes em função do todo. Cooperativismo é o fiel compromisso em desenvolver, conjuntamente com igualdade e justiça, a saúde da comunidade. Federação das Unimedes do Estado de São Paulo. Então, estamos aqui de volta com o Jornal da Justiça, esse programa dirigido pelo Luiz Maurício, nosso querido colega, e que tem apoiado as atividades do Centro Cochrane do Brasil, que mapeia as evidências para a tomada de decisão em saúde. Nós estávamos no último bloco falando com o Dr. Elcio Dallari, que além de professor de Direito, é autor desse livro Teoria Geral do Estado Contemporâneo, não é? Que já está, né, na terceira edição, Elcio, pela editora Riedel, e que está à disposição dos interessados, né, estudantes de direito, advogados, profissionais da área do direito. E eu tinha perguntado ao Dr. Elcio, não é, se esse direito à saúde baseado em evidências tem influência nas novas escolas de direito, se isso tem futuro, e em particular aqui na Universidade Federal de São Paulo, o seu reitor Albertoni tem uma simpatia especial, o Walter Albertoni, por esse direito à saúde baseada em evidências e a interesse de a fundação de uma escola de direito, aqui ao lado de uma escola de medicina, visando essa integração, não é? Elcio, você está com a palavra, então. Bom, eu tinha prometido no bloco anterior fazer uma revelação, que, na verdade, havia uma grande carência de vários profissionais do direito, da advocacia, Ministério Público, Advocacia Geral da União, magistrados, com relação a um norte que servisse a todos, que efetivamente trouxesse o direito à saúde ao ponto devido. E dentro dos vários contatos no meio jurídico, vários profissionais resolveram fazer um tipo de um levantamento, uma verificação, o que existia, como solucionar o problema do direito relacionado à saúde. E de todos os levantamentos feitos, a grande descoberta foi a questão da medicina baseada em evidências. E a maior descoberta dessas foi exatamente o professor Álvaro Najib Atala, né, que trabalha isso como ninguém. Então, todos nós do direito que precisávamos de um norte seguro, confiável, vimos na Cochrane, no Centro Cochrane do Brasil e aqui no nosso apresentador. Nós temos uma equipe, já formamos quase 200 mestres e doutores. Exato. E selecionamos um grupo de excelente formação e índole que agrega a sua sabedoria ao nosso humilde trabalho, né? Então, essa revelação, né, na verdade, foi para nós uma grata surpresa com relação a um instrumento confiável, seguro, limpo, e através da própria atuação profissional do professor Álvaro Najib Atala. Então, nós tomamos isto como um ponto essencial para o desenvolvimento destas questões. E ao longo desses 4 anos de contato,
Isto cada vez mais se solidificou, se consolidou. Foi verificada a seriedade de todo um trabalho e a potencialidade de um desenvolvimento cada vez mais sério para um problema cada vez mais latente também. Resultado, hoje em dia isto tem se expandido no meio jurídico. E aqui o Dr. Brasil Salomão também tem a sua visão com relação a estas influências. Hoje em dia... Fazer um desafio aqui e convidar vocês dois, eu vou só escrever o prefácio, para escreverem um livro de direito à saúde baseada em evidência e a judicialização. Okay. Seria maravilhoso para esse país ter uma obra desse quilate, não é? Eu prometo carregar a pasta do ficar nisso a minha colaboração. A cultura é dele, de uma geração mais nova. Eu sou da área prática. A experiência e a verve. Tem toda uma experiência. É do advogado, experiência. Mas carregarei a pasta com muita honra. Imagina. Vamos conversar isso ainda no futuro próximo. Mas, de qualquer maneira, o que nós temos é isso. É uma influência já nas escolas de direito, nas faculdades jurídicas e também nos órgãos públicos. O judiciário está sensível a esta questão, a gente verifica atenções, especialmente no Supremo Tribunal Federal, no Conselho Nacional de Justiça. O Ministério Público como um todo também já vem descobrindo a medicina baseada em evidências com grande potencialidade. Enfim, todas as funções essenciais à justiça. É uma grande novidade. Graças a esse grupo de direito à saúde baseada em evidências, né, nós tivemos um contato lá com o Conselho Nacional de Justiça, né, particularmente com Douglas Marim, né, que nos levou à AGU e que com o Dr. Jefferson nós estamos estabelecendo os convênios com a AGU, não é? Com o Ministério Público do Distrito Federal, né, através da doutora Tânia Marcheva, né? Então, aos poucos, a gente vai oferecendo esse trabalho e com o único objetivo de a gente ter um país cada vez mais eficiente, transparente e que preze o maior bem de qualquer um de nós, que é a vida e a nossa própria saúde, né? O Dr. Brasil Salomão falou aqui várias vezes e mostrou detalhes. Isso é maravilhoso, quer dizer, nós vamos me prometer aqui de público que eu vou pegar as suas sugestões e nós vamos usar toda a nossa capacidade de atuação dentro dos nossos limites de talento, mas com toda vontade para que as suas sugestões sejam implementadas no Conselho Federal de Medicina, não é? Em outras instâncias que isso venha a caber. Mas o senhor falou da experiência de Ribeirão Preto. Eu sei que lá nós temos o juiz Dr. Gandini, não é? Ele é autor desse papel. Que é autor dessa iniciativa com o senhor. Já ia chamá-lo de Vossa Senhoria, não é? Tamanho respeito. E o senhor poderia falar alguma coisa? Como é que trabalha o Dr. Gandini? Ele acabou apoiando uma cartilha que nós estamos elaborando também, né? E tem prestado um serviço extraordinário, eu diria, para a saúde e para a medicina brasileira. E, se Deus quiser, nós vamos trazê-lo nesse programa também, talvez aí para gravar 2 programas pelo menos, né? Que maravilha. O senhor poderia falar um pouco mais, então, do Dr. Gandini, da experiência Ribeirão Pretana? O que o Dr. Gandini, ele é juiz da Fazenda Pública, da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Ribeirão Preto, que acolhe, então, essas demandas que envolvem município e estado, e não envolve a questão do SUS diretamente como entidade federal, porque é o juiz federal. O Dr. Gandini descobriu que a verba do município, 10, 12, 18%, estava sendo atendida naquilo que era a verba federal para chegar ao SUS, que o SUS lá é municipalizado integralmente. Esse dinheiro estava só para atender liminares, ou seja, quase que 80% sobrava para o universo inteiro de usuários do SUS e 20% ficavam para 5, 6, 10, 12 pessoas por ano. Então, ele percebeu que havia fraude ou, quando menos, equívocos de alguns profissionais que faziam receita. E passou a exigir, olha, eu só dou a liminar depois que o médico responder isso aqui. Chamou advogados, era quase sempre o mesmo advogado, né? A quadrilha é conhecida. Falou, olha, se não vier com este requerimento, a liminar já está indeferida. O que aconteceu? Os requerimentos passaram de vir, porque ele passou a exigir do médico que respondesse questões similar,
por que está indicando, já usou esse medicamento antes, coisas muito simples. A partir do instante que o Dr. Gandini tomou conhecimento dos trabalhos do Centro Cochrane, notadamente nesses capitaneados pelo professor Dr. Álvaro Najib Atala, ele passou então a divulgar isso no próprio Poder Judiciário, levando em eventos e usando a palavra, olha, juiz não pode ser bonzinho para dar liminar para atender quem está morrendo, o juiz tem que ser justo. E foi com este lema que o Dr. Gandini conseguiu reverter, abafar o desequilíbrio dos atendimentos extras judicializados da medicina pública em Ribeirão Preto. Então, hoje, com o trabalho que o seu Centro Cochrane fez, com os trabalhos que as vidas acadêmicas, onde o professor Elcio é expoente, é possível encontrar um efeito dominó se houver vontade, mas tenho a certeza, a resistência vai ser do juiz de primeira instância. É esse que nós temos que educar. E só se faz isso como? Coercitivamente, com determinações do Conselho Superior de Justiça, dos tribunais estaduais, da Justiça Federal, mas dando a eles em contrapartida e necessariamente subsídios para que possam distinguir o joio do trigo. Perfeito. Concorda com? Interiormente. Então, mas eu vejo também um grande acolhimento dos senhores juízes, dos promotores, do advogado, do pessoal da área do direito, para a ideia da medicina baseada em evidências, né? Isso surge para eles como um instrumento que vem a calhar, né? Que estava faltando, não é? Exato. Então, a gente tem muito carinho e dentro desse, vamos dizer assim, dessa boa convivência, nós criamos o projeto, né? E hoje os interessados, tanto da área do direito, advogados, promotores ou juízes, poderão acessar esse curso que vai ser ministrado pelo grupo ligado a nós, é o Centro Cochrane do Brasil, mas com patrocínio do Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês, né? Com a ideia, então, de criar um curso de 1 ano, que tenha aulas por teleconferências ou via web 2 horas por semana, com tutores, com trabalho de término de curso, e que vai ter uma introdução de conceituação, de fundamentos do direito à saúde baseada em evidências, e depois vai ser consolidado com debates, tipo desse debate, né, de interesse do pessoal da área do direito que quer fazer essa integração com qualidade, vamos dizer assim, não é? Então, isso tudo é muito bom e, felizmente, nós tivemos o apoio do próprio Ministério da Saúde, do próprio Hospital Sírio-Libanês, e quando nós fomos levar o primeiro projeto lá, estava lá o professor Brasil Salomão, o Elcio Dallari, né, o professor Júlio, o desembargador Júlio Gutierrez, a professora Tânia Marcheva e assim sucessivamente. Quer dizer, na realidade isso é são evidências de que o pessoal do direito, né, estava realmente reivindicando aquilo e que será atendido pelo Hospital Sírio-Libanês. O que o senhor está fazendo, o Centro Cochrane está fazendo, de fornecer esse elemento, é o único instrumento, é a única arma, é a única esperança que essa nação tem, que o juiz de primeira instância, que é quem dá as liminares, as antecipações de tutela, entre o privado, pode ter para deixar de aceitar. Então, o que os senhores estão fazendo é abençoado, se acredite ou não em Deus, é abençoado porque é a única forma de desarmar a prepotência da judicialização hoje existente. E não à toa que isso tem chamado a atenção, como o próprio professor Álvaro colocou, do Banco Mundial. Sim. Né? Existe uma carência mundial nessas questões. Existem alguns outros projetos muito incipientes pelo mundo, mas este não, este é um projeto extremamente confiável. E nada é gratuito, né? Mas tudo alguém está pagando. Então, esse curso tem o patrocínio do Hospital Sírio-Libanês e vai ser gratuito para os alunos e para as instituições, para as escolas de magistratura dos estados, procuradores e advogados que poderão assistir o curso da sua casa via web.
no horário ao vivo, com interação com o professor ou com os debatedores, e que poderá também, caso ele esteja atendendo alguma urgência jurídica, não é? Correndo atrás de uma liminar, algo assim, ele pode depois baixar o programa e assistir, e inclusive recordar e etc. Não é? Então, acho que vai ficar acessível a todos, gratuito e feito com muito coração, porque a ideia é que acho que nada mais agrada um profissional do que ter o seu trabalho reconhecido, acolhido por gente eminente como os profissionais da área do direito brasileiros. E esse curso já tem o reconhecimento de milhares de profissionais da saúde brasileiros que passaram por nós fazendo esse aperfeiçoamento durante os últimos 5 anos. Não é? Então, nós estamos encerrando mais esse Jornal da Justiça, que tem a direção do jornalista Luiz Maurício, não é? Que tem o apoio do Centro Cochrane do Brasil, cujo site é centrocochranedobrasil.org, onde você tem informações, a melhor fonte de informações existentes na literatura médica e de saúde mundial. Se você está interessado, acesse o site do Centro Cochrane do Brasil. E eu queria então encerrar com as palavras do Dr. Brasil Salomão, nosso querido amigo, essa inteligência, essa sabedoria jurídica e humana que aqui está conosco, e as palavras do professor Elcio Dallari. Muito obrigado aos telespectadores, muito obrigado que nos ouviram, assistiram. Muito obrigado ao jornalista Dr. Luiz Maurício, de quem sou grande admirador e que propicia essa interação. Muito obrigado, professor Atala, mestre, professor, doutorado, mestre maior. Muito obrigado, professor Elcio, de me permitir ficar aqui com o senhor, eu que agradeço. Elevando perante terceiros um nível que eu não tenho. Prazer muito grande de participar. Bom, eu agradeço também a você, Álvaro, também ao Luiz Maurício, mais uma vez, pelo convite, poder participar aqui do Jornal da Justiça e tendo um amigo do lado aqui, né? Mais um grande amigo que eu te garanto. Sem dúvida. E eu espero que os telespectadores tenham se divertido aqui com o nosso programa também. Dizem que os iguais se atraem, não é? Sem dúvida. Graças a Deus. E até a próxima. Atenção! Aquela promoção da Coraza que todo mundo espera chegou! São 600 estofados de 3 e 2 lugares, salas de jantar, muitas peças a preço de custo. Você compra e leva na hora. Então, corra pra Coraza. Coraza, 30 anos de credibilidade. 32144601. O Brasil é mais que o país do futebol. É o país da agricultura e pecuária, onde o Bradesco tem presença há mais de 60 anos, financiando produtores de todos os tamanhos. É o país da iniciativa empresarial, com presença constante do Bradesco na vida do pequeno, médio e grande empresário. É o país da diversidade e da igualdade, da iniciativa privada em equilíbrio com o setor público, onde o Bradesco tem presença em todas as classes, com o maior número de pontos de atendimento do país em quase 100% dos municípios. Esse não é mais o país do futuro. Hoje, no mundo, o Brasil é presença.
e presença no Brasil é Bradesco. Você sabe onde está a força da Unimed? A força da Unimed não está apenas nos seus profissionais altamente qualificados, nem na reconhecida qualidade de seus serviços ou na sua abrangência nacional. Não está somente na sua experiência de 39 anos no mercado, nem em seus 11 milhões de clientes ou em seus inúmeros trabalhos sociais. A força da Unimed está no cooperativismo. Cooperativismo é trabalho em equipe, é a união das partes em função do todo. Cooperativismo é o fiel compromisso em desenvolver, conjuntamente com igualdade e justiça, a saúde da comunidade. Federação das Unimedes do Estado de São Paulo.